Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cummins Cast. Hoje nós temos aqui Celso Oliveira. Obrigado, Celso. Obrigado a você, Newton. Por ter aceitado o convite, por participar. Imagina, um prazer. Com a gente de mais um episódio. E sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem. Hoje a gente tem o Celso com um pouco mais de 30 anos de experiência aqui na nossa empresa. Vai ser um bate-papo muito legal, onde a gente vai poder aproveitar um pouco da experiência dele, das histórias e aprender um pouco no dia de hoje. Então, espero que vocês gostem do nosso episódio. Celso, para a gente iniciar, para quem te conhece e para quem não te conhece, fala um pouco sobre você, a apresentação, um pouco da sua trajetória na Cummins. Legal, Newton. Primeiro, obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa, uma iniciativa fantástica, né, ter o Cummins Cast. E me sinto bastante orgulhoso de estar aqui, né, e lisonjeado de participar de um evento aqui com você. Então, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Então, você me perguntou um pouco quem é o Celso, né, de onde o Celso vem e tudo mais. Então, aqui, alguns eu creio que conheçam a história, mas acho que é sempre bom detalhar, né? Mas eu sou uma pessoa que nasci aqui na região de Guarulhos. Então, eu sou, como alguns brincam, minhoca da terra. Então, vivo aqui desde que nasci. Estou aqui todos os meus 50 anos, né, de vivência aqui, de vida, estou aqui. Então, minha família, todos os meus familiares foram daqui. Então, é onde eu estou basado e tudo mais, né? Então, comecei aí a me conectar um pouco com esse mundo diesel, porque a minha história de vida é um pouco dentro dessa questão de caminhões, ônibus, oficina mecânica e tudo. Então, a minha infância foi rodeada em relação a isso, né? Eu tive muita proximidade com meu pai, que sempre teve envolvido com esse mundo, e talvez foi daí que surgiu, né, essa inclinação. E obviamente nem imaginava chegar aqui na Cummins nesse momento, mas já tinha, né, alguma coisa aí nesse sentido. Então a minha história ela perpassa por isso, e já vivo aqui, como eu disse, há muito tempo aqui na região. Legal, ótimo. E Celso, fala um pouquinho pra gente como que você começou, como que lá de trás, como que você entrou na Cummins. Perfeito. Você entrou desde jovem, né? Como que foi a sua trajetória até você chegar aqui na posição que você está hoje? Legal. Então, assim, eu vou passar um pouco também pela família, né? Eu tenho minha irmã chama Silvana, e a minha história com a Cummins foi bastante interessante, porque meu pai, como eu comentei com você, já vivia nesse mundo, né? E tudo, e já conhecia, já ouvia falar da Cummins, mas eu não tinha muito conhecimento do que era até então. E a minha irmã trabalhou numa construtora aqui em Guarulhos. Tá. Que também, nessa construtora, ela tinha uma colega de trabalho chamada Débora, que depois de um tempo a Débora veio a trabalhar na Cummins. Aí ela entrou justamente na área de RH, conheci depois a Débora, obviamente, né? E aí, naqueles idos, tinha muito essa questão da carta, né? Carta do Senai, né? E oferecer carta, que existe até hoje, né? Um programa fantástico. E aí essa Débora, que era amiga da minha irmã, conversou com ela e falou assim: seu irmão não quer uma carta, assim, ou uma indicação para a Cummins? Você estava fazendo Senai? Não. Ainda não? Eu era estudante, eu ia lá nos meus 13 anos de idade, tá. 13 para 14 anos de idade, vivia ali de estudo e à tarde ali, mais ou menos durante algum período do dia, me aproximava ali do meu pai na oficina, então eu ficava meio entre alguma atividade ali de ajudar meu pai nas atividades na oficina e estudando, basicamente. Tá. E aí nesse período já estava ali próximo dos 14 anos, que era mais ou menos, e nesse período, né, ou seja, 14, 15 anos que se ingressava no Senai, e veio esse convite. Aí minha irmã chegou até então em casa e falou: você não quer fazer parte de um processo como esse e tudo mais? Aí, com meu pai já tinha um pouco de conhecimento, a gente já conhecia na região. Falei: vamos lá, vamos fazer. E eu brinco com todo mundo, né, que nesse período foi bem interessante, né? O que hoje a gente chama de creche Cummins era onde então se faziam as provas. Já estava lá ali a sementinha. Eu brinco com o pessoal que eu comecei na creche aqui, né? Porque é meio interessante essa parte. E eu vim fazer a prova, porque você fazia naquela uma prova na empresa e depois fazia uma prova no Senai, né? E essas duas avaliações contavam para saber se você ia se engajar ou não. E aí eu vim aqui, garoto de tudo, né? Vim fazer a prova, fiz a prova aqui, depois fiz a prova no Senai e tive a felicidade de passar em ambas as provas e comecei então com meus 14 anos. Então lá nos idos de fevereiro de 89 começou minha história com a Cummins. Então foi daí que iniciou. Muitos de vocês que estão ouvindo aí ainda não tinham nascido. Fevereiro de 89. Eu vejo hoje, né? Então aí a gente vai falar um pouco mais aqui, mas aí se vão 35 anos, né, de começo aí com a Cummins e tudo. Então foi por aí, e eu brinco com as pessoas que eu comecei na creche, né? Legal. Então eu comecei nesse período com o Senai, né, envolvido, naquele período nós tínhamos um contrato de 3 anos.
E nesses 3 anos você estudava, grande parte dele era integral, hoje não é integral, né? Hoje é meio período. Então você estudava integralmente e também tinha a escola à noite. Então eu basicamente estudava nesse período, seja no Senai durante o período diurno e vespertino e à noite no período noturno na escola. Então a minha vida foi dessa aí. E aí em alguns períodos você vinha fazer o que nós chamávamos de estágio prático na organização, né? Então passou esse período de 1 ano e meio, a gente ficava basicamente aí só estudando e fazendo estágios, e depois de 1 ano e meio você começava efetivamente a trabalhar nas operações nossas aqui. Legal. Né? Então o começo foi aí. Começo tudo aí. E depois, você começou então na operação. Era usinagem, montagem, o que era? Então, naquele período nós tínhamos um setor, tinha alguns setores, né? Ferramentaria, era Cummins, a fiação de ferramentas, que era assim que chamava a área, era uma área da Cummins, e eu comecei meu primeiro estágio durante aquele período inicial de 1 ano e meio, eu comecei na fiação de ferramentas. Ah, legal. Então eu fiz ali tudo, as atividades, aprendendo, né? Você ia aprendendo tudo mais. E o meu segundo estágio, aí foi onde aconteceu algo bastante interessante na carreira, que no meu segundo estágio, que era o segundo período que eu viria, eu fui para ferramentaria até então. Tá. E naquele período do primeiro estágio, eu conheci um dos líderes marcantes na minha trajetória, que foi o Ademir César de Souza. Né? Legal. Alguns o chamavam de Bugalu, né? Era Bugalu. muito comum ter apelidos, né, na operação. E aí o Ademir, quando me viu, eu fiz segundo ele, naquele período eu fiz um bom estágio na primeira vez, eu estava na segunda vez na afiação de ferramentas, e ele falou, não, você vem para cá de volta. Então a minha história começou dentro da afiação de ferramentas, onde depois de 1 ano e meio eu comecei a atuar como, naquela época, um meio oficial afiador de ferramentas, né? Então legal, tinha essa nomenclatura, e foi aí que eu comecei ali a atuar no chão de fábrica, efetivamente. Então eu suportava as áreas de usinagem, basicamente, né, com a preparação e afiação de ferramentas. E depois, o que você foi fazendo aí ao longo do tempo? A história é longa, né? A história é longa. Bom, vamos lá, a gente tem tempo. A história é longa, então, passado esse período, e tem alguns fatos interessantes, né? Para todo jovem, né? Chega ali na sua fase dos 17 para 18 anos, você precisa se alistar, né? Ah, é verdade. E aí é uma fase que tinha algumas situações que acabavam te levando a ter que fazer o alistamento militar, ter o certificado de alistamento militar. E por intermédio de um colega na época, eu me alistei aqui na base aérea, né? Na antiga aeronáutica. E aí, efetivamente, ocorreram várias coisas e eu não consegui ter o meu certificado de alistamento militar. E aí encerrou o meu contrato. E aí tive uma experiência interessante, porque eu fui demitido. Demitido da Cummins. Sim, meu contrato encerrou e eu não tinha o certificado de alistamento militar. E eu saio daqui numa sexta-feira desempregado, né? Fui para casa e o Ademir, que eu comentei, ele não sequer sabia do que tinha acontecido, porque foi o final do dia, numa sexta-feira, e eu fui para casa. E na segunda-feira, obviamente, eu não apareci para trabalhar, né? E aí ele me ligou. Cadê você? Tarde. Ei, cadê você? Você não vem trabalhar? E eu comentei com ele, falei, Ademir, eu fui desligado na sexta-feira, porque tinha, né, toda essa questão do contrato, findar o contrato e tudo mais. E ele, não, vamos ver e tudo mais. Bom, para encurtar um pouco essa passagem, na quarta-feira eu viria aqui para poder fazer, né, o fechamento e tudo, e ele falou, não, você vem aqui que você vai continuar, porque você vai perpetuar aqui com a gente. No demissional você fez o admissional. Eu nem fiz, não cheguei a fazer. Nem fez, nem saiu. A fazer. Então ali teve essa passagem e tudo mais. E aí a minha carreira continuou dentro da afiação de ferramentas, e nos idos de 96, efetivamente, a Cummins introduziu um programa que é muito forte e tem até hoje na Cummins, que é o TBWS. Que é o Team Based Work System. Então, naquele período, começou o lançamento, por assim dizer, do TBWS, que ele visa, né, ter equipes multifuncionais e autogerenciáveis, né? Então, a gente atua nesse programa a partir dali, e eu tive a felicidade também de ser convidado a fazer parte do processo seletivo para líder de time. Legal. Então, em 96, eu participei de um processo, existia uma empresa que estava fazendo todo esse processo seletivo e fez, né, toda a avaliação. E acho que foi o meu maior e um dos grandes, um dos grandes desafios que eu tive na carreira, que era liderar uma equipe onde eu era o mais novo de todos, de idade e de empresa. Então, um grande desafio. Um grande desafio, era toda a equipe da afiação e da preparação de ferramentas, e então eu me tornei líder de time naquele período. E aí fui, né, movendo ali e galgando espaço, né, e conhecendo, mas aprendendo, sem sombra de dúvida, né, uma oportunidade ímpar de você desenvolver um papel de liderança. Então foi a minha primeira experiência de liderança, foi aí, né? Depois de líder... Bom, vamos lá. Aí chegamos aí mais ou menos em 99.
99. Já se passaram 10 anos. 96 a 99, né? Então ali foram... Tá. Desde a minha entrada, 10 anos, sim, efetivamente. Isso. E aí existiam oportunidades de se movimentar, né, e tudo, e eu participei de alguns processos, eu diria que vários processos seletivos. Então, uma das coisas que eu falo para as pessoas, não tenham medo de processo seletivo. Você foi rejeitado em algum processo seletivo? Foi. Como todo mundo, né, Newton? A gente vai... Sim. Que ali eu acho que te ajuda a aprender muito sobre você e o que ainda você precisa desenvolver para chegar lá. Então, é o que eu digo, não tenho medo. E aí, em 99, eu tive a oportunidade de me movimentar para uma área totalmente diferente. Eu fui para uma área de Customer Service, atendimento a cliente. Atendimento a cliente. Então, hoje o Customer Support. Hoje é o que a gente chama de Customer Order Management. Na época chamava Customer Service. Legal. E aí eu me movimentei então para essa área, atuando com atendimento a distribuidores da América Latina e distribuidores no Brasil. E fazia especificação de motores e tudo, então atendia a rede de distribuição. E aí começaram outros desafios, né, que é não só conhecer a atividade administrativa, por assim dizer, mas também a questão de línguas, né? Então eu tinha que me comunicar em inglês e espanhol, porque são distribuidores na América Latina. Por exemplo, naquele período eu fui conhecer que Trinidad e Tobago fala inglês, né? E a gente atendia esses distribuidores. Então foi onde eu tive que também ali desenvolver, né, e avançar. E você muito. já estudou inglês enquanto você era líder? Como que foi? Então, inglês, Celso, a gente tem um episódio, agora eu não sei se você já está ouvindo antes ou depois, teve o episódio da Rubiana, que a gente falou bastante do inglês. E eu gosto de reforçar porque eu vejo que para todos os níveis, para todo mundo é importante a gente sempre falar do inglês. Eu costumo dizer para as pessoas que a questão de línguas, né, seja uma língua inglesa ou uma língua espanhola, ela, em algum momento da sua vida, ela deixa de ser um empecilho para ser um auxílio. Então, assim, não espere para. Né? Então, as minhas experiências de vida me levaram a ter contato, né, com pessoas de outras línguas, não por uma questão, né, mas assim, de uma certa forma. Mas eu digo para você que nesse momento eu senti falta de não estar num nível um pouco mais avançado em relação a isso. Ou seja, isso não foi um empecilho, mas foi um grande desafio. Deixou então, assim, mais difícil. Sem sombra de dúvida. Mas me deram muita oportunidade, né, para eu poder desafiar. Mas eu digo também que a questão de línguas, talvez onde você vai destravar, é quando você é lançado a um desafio. Então, eu tinha um desafio. Eu tinha uma base relativamente fraca, mas conseguia me comunicar. Mas o desafio me fez vencer uma barreira até interna, de falar. Né? Destravou. Porque era muito E a gente vê, às vezes as pessoas falam muito assim, eu consigo entender muito bem, mas eu não consigo falar, eu tenho um bloqueio em falar. E as experiências que eu tive com a questão de línguas é quando você é testado ou colocado à prova, você às vezes se surpreende com a tua capacidade. E aí foi onde, efetivamente, não era... foi evoluindo com o passar do tempo, mas foi bastante interessante essa experiência para mim. Legal. Tá? E aí de com... ou Customer Order Management. Legal. Então, assim, tem uma parte educacional também que eu acho que faz... eu falei do estudos, Senai, né? Nesse período como um todo, eu fiz Senai de aprendizagem industrial. Tá. Depois, mais à frente, eu fiz um curso de técnico em mecânica, pelo Senai também, já não mais em Guarulhos, mas sim no Senai ali no Brás. Tá. E aí eu fiz esse curso. E aí, mais ou menos ali em 95, efetivamente, eu comecei a minha universidade. Eu comecei a fazer o meu curso de engenharia de produção mecânica. Legal. Então, mais ou menos, 99, como eu te comentava, eu comecei ali. E no ano 2000 eu me formei como engenheiro de produção mecânica. Então, aí vem aquela questão de, poxa, e aí? Para onde vou? Né? Eu estava numa área de atendimento a cliente e buscava até então me posicionar e tudo mais. E aí eu fui começar a buscar oportunidades dentro da área de engenharia. Sentiu a necessidade de se movimentar. É algo que seria natural, meio que natural, né? Você Isso. atinge uma formação e tem aquela questão, né, de você, poxa, eu quero colocar ali, né, no meu histórico ali uma posição de engenharia. E a Camis, ela tem, né, várias posições de engenharia, então eu estava buscando já naquele momento e tudo mais. Legal. E foi aí que eu comecei a me aproximar também, durante o período de afiação de ferramentas. Eu acho que vale ressaltar que eu tive um líder também bastante importante na minha carreira, que foi Ayrton Cardoso. Ayrton Cardoso. Então, Ayrton, eu trabalhava com ele ali na afiação, ele como meu supervisor e tudo na época. Então, a gente sempre teve muito contato e tudo. E o Ayrton sempre falou, poxa, você está se formando, pode ser uma oportunidade para você. Então, ali mais ou menos em 2001, efetivamente, eu me movimentei para a área de engenharia de manufatura. Né? Tinha uma oportunidade, na época atuando com a parte de usinagem de blocos, bloco K,
e bloco NH, que eram, e balancim, que eram as partes assim mais, vou dizer, pesadas, né? Mas eram tinha miscelânea, né? Tinha miscelânea, então era uma outra configuração da nossa fábrica. E aí eu comecei então como engenheiro de manufatura nesse período ali em 2001. Então sua primeira função técnica, vamos dizer assim, na parte de engenharia foi como engenheiro de manufatura. Então, dentro da área de marketing, né, que era Customer Service, a minha função já era técnica, eu era analista de especificações técnicas. Ah, entendi. Então eu já tinha contato com motores, eu já fazia configuração de motores, usando um sistema que a gente fala até hoje, que hoje é o COLS. Na minha época era um sistema que chamava CSL, que era um outro, que era Cummins Specification Library. Era uma questão de tela de fósforo verde, mainframe, era um negócio, né, mas funcionava muito bem já naquela época. E aí, então já tinha, né, alguma experiência na parte técnica. E aí eu entrei efetivamente para atuar como engenheiro de processos, né, manufatura dentro das áreas de usinagem. Legal. Depois de manufatura, o que você fez? Então aí em 2001, 2002, já em 99, voltando um pouquinho, a Cummins ela introduziu o programa Six Sigma de maneira corporativa. Sim. Então já vinha, né, o programa Six Sigma sendo desenvolvido. Em 2002 eu fiz o curso de Green Belt. Tive a oportunidade de fazer o curso de Green Belt, fiz projetos que me ajudaram a destacar. E aí em 2003 eu fui convidado para também me movimentar com o Black Belt para dentro do Six Sigma. Então foi um período relativamente curto, né, dentro da manufatura. E aí eu já entrei no Six Sigma com Black Belt. E naquela oportunidade nós ficávamos 2 anos com Black Belt. Existia ali alguns objetivos a cumprir, né? Eram 2 anos. Projetos para serem fechados, né? Eram no mínimo 7 projetos durante aqueles 2 anos, com um resultado mínimo de $200 mil por projeto. Legal. Então eu executei projetos, né, para você conseguir se certificar, né? E foi muito bem, né? Foi uma experiência bem legal. E aí em 2005, efetivamente depois desses 2 anos, surgiu a oportunidade de movimentar com o Master Black Belt do programa, porque tínhamos também 2 Master Black Belts na época, um voltado para DMAIC, né, que é a parte de processo, e um para DFSS na época, que era para a parte de produto. E aí eu fui ali de 2005 até 2008, na verdade de 2003 até 2008, são 5 anos. 5 anos. Dentro do programa Six Sigma, e algumas pessoas, né, com certeza tivemos oportunidades de encontrar em treinamento, em revisão de projetos. Legal. E alguma coisa dessa natureza. E no Six Sigma, eu imagino que você teve a oportunidade de falar aí com a empresa toda praticamente. Certo, sombra de dúvida. Porque você tinha ali uma experiência na operação, com ferramentaria, depois em customer support, e aí volta para a operação com manufatura. Mas quando você entra no Six Sigma, abriu um leque gigantesco. Eu diria que um dos divisores de água na minha carreira foi a oportunidade de eu expandir, né, que é o que você está comentando, expandir a visão sobre outras funções e outras áreas. Já desde o período de Black Belt, não tinha uma área específica para você atuar num projeto. Era entre aspas, livre. Assim. Onde a organização, né, requeresse que tivesse um projeto daquela magnitude. Que era estratégico. Então eu perpassei por áreas como vendas, como engenharia de manufatura, engenharia de produto, mas a parte de materiais, logística. Então abre um leque muito grande. E aí quando você se torna Master Black Belt, você dá suporte técnico e treinamento para os Green Belts e também suporte os Black Belts em projeto. Então você acaba tomando contato com a organização como um todo, né, de todas as funções. Se a gente pegar o modelo de negócio, né, que é o que a gente chama de CBM da Cummins, né, que é o Cummins Business Model, você acaba passando em todas as etapas ali de uma maneira ou de outra. Então você ganha muita experiência e é uma oportunidade única. Então eu digo que é um dos divisores de água para mim na carreira, foi isso aí. Então foi divisor de água, como você está comentando, né? Foi um ponto importante porque te possibilitou, sem dúvida, conhecer bastante. Me habilitou a conhecer bastante a companhia como um todo. Não com profundidade, mas de uma maneira holística, né? Uma maneira um pouco mais abrangente, saber a conexão das coisas, né? Então isso me ajudou muito a abrir a mente para isso e, sem sombra de dúvida, colaborar mais com a organização. Legal. Perfeito. Muito bom. E Master Black Belt. E aí, saiu e foi para onde? Então, tudo que é bom acaba, não tô brincando. Chega no momento em que, passado isso, né, e era realmente por períodos, né, como eu te comentei, 2 anos e 2 anos, eu acabei ficando 5 anos, então o Master Black Belt foi um pouquinho mais. E aí em 2008, efetivamente, surgiu a oportunidade de eu voltar, na verdade, retornar para as atividades das operações. E naquele momento, também trazendo um pouco do meu histórico e da minha formação,
surgiu a oportunidade de movimentar para a produção. Então, em 2008, eu me torno supervisor, eu passo a exercer o cargo de supervisor de produção na área de montagem de motores. Legal. Então, foi a minha primeira experiência com montar motores. Né? Até então, eu fazia usinagem, né? Mexendo com blocos, cabeçotes e tal, e aí eu fui para a montagem de motores. E aí, efetivamente, ali, obviamente, aprendendo muito, mas onde eu pude também agregar muito do conhecimento que eu trago da engenharia de produção mecânica. Então, foi uma junção muito positiva. Legal. No que tange a minha preparação e tudo mais. Né? Então, foi um pouquinho se você voltar lá no passado, de que eu mexia nos motores de ônibus e caminhões. Um pouco do histórico do seu pai. Blocos e cabeçotes, a parte de especificação técnica de motores que fazia em Customer Service, e também o Seis Sigma, e aí no final, então eu entro ali em 2008 como supervisor de produção. Né? Então, eu atuava coordenando, né, e suportando ali o pessoal na área de montagem de motores. De produção, eu sei que você já passou pela qualidade, né? Boa. De produção você já foi para qualidade? A qualidade ela acaba entrando um pouquinho antes com o Seis Sigma. O Seis Sigma ele ficava dentro do departamento de qualidade, ele reportava o departamento de qualidade, então já tinha um contato mais aí. Mas aí, até antes de eu chegar na qualidade, né, foram algumas mudanças, né? Mais ou menos em 2010, né, 2008 a 2009, ali, em 2010, eu passo então a exercer a função de gerente de manufatura e produção, e tinha manutenção também. Então, fiquei naquele período 2010, 2012 e tudo mais, e meu contato com a qualidade foi em 2013. Em 2013, houve a oportunidade também de me movimentar, que mais uma vez bate aquela inquietude, né, de poxa, quero movimentar e tudo, e a oportunidade surgiu, né, nem sempre as coisas... Às vezes você está inquieto e não tem oportunidade. Mas né? eu acho que eu parto do princípio, quando você começa a vibrar alguma coisa, o universo conspira a favor. Né? Então, existiu oportunidade, então, e eu movimento então para a qualidade em 2013, efetivamente, como gerente de qualidade. E aí, mais uma vez, né, também uma coisa totalmente nova, contato com o cliente e conhecer um pouco mais, né, sobre como o cliente atua e quais são os desafios. E ali tinham várias questões também envolvendo, né, a melhoria de qualidade que se buscava. Então, fui usando um pouco de toda a minha pastinha, né, de competências, de qualidade, de Seis Sigma e tudo. E aí entrei então na qualidade. Legal. Aí sai da qualidade, você vai para a operação. Perfeito. Volta. Aí somando tudo, né, um pouco dessa mescla. É longa a história, pessoal. É longa, mas é legal. Eu gosto de fazer essas perguntas da gente entender a trajetória, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de saber da história de uma pessoa que chegou até aqui e passou por bastante experiência, por pontos importantes. Eu acho que a gente consegue absorver e aprender também. Por isso legal. Que é bom a gente saber toda a sua trajetória. Eu começo a dizer assim, quando a pessoa me pergunta da minha trajetória, você tem tempo? Né? Porque a gente vai conversar bastante. Precisa de tempo. E aí, efetivamente, então, você me perguntou, né, como é que mudou isso? Né? Mais ou menos em 2016, existia já alguns movimentos. Né? A Camis é uma empresa que está sempre em movimento, né? A gente vai falar um pouco mais aí. Mas aí em 2016 houve um movimento onde se buscava ter duas funções básicas nas operações da nossa fábrica, que era ter uma pessoa que ficasse muito mais voltado para algumas funções, como segurança, como planejamento de materiais, logística, atendimento a cliente, essas áreas, existiam outras, facilities também, e uma outra pessoa que ficaria ali então com a parte de manufatura, produção, qualidade. Produção é basicamente essas áreas. Tá. E aí surgiu, através de um líder também na época chamado Bob Ryan, que ele coordenava o supply chain de Latinoamérica, e já estava um pouco mais nessa questão Latinoamérica. E aí surgiu o convite de, olha, você fica com a parte de manufatura, qualidade, que é um pouco, né, do teu, se não o teu background. E aí eu tive o prazer de trabalhar com o Marco Bolonha, que eu acho que alguns de vocês conhecem. E aí, o Marco vai assistir a gente aí. Ele está lá nos Estados Unidos, mas a gente manda o link para ele. Sem sombra de dúvida, ele vai com certeza lembrar dessa época. Então, Marco, um abraço para você, se você estiver assistindo, a oportunidade de assistir. E aí nós ficamos então divididos, né? Eu marco com uma parte e tudo mais, e aí começou um pouco mais da integração das unidades de negócio. Então nós ficamos assim e tudo mais. Aí rodamos por um ano, efetivamente, desta forma. E aí em 2017, finalzinho de 2017, ali nos idos de novembro mais ou menos, houve também uma nova mudança. O Marco ele foi para a parte de compras, e aí chegaram para mim e falaram, olha, você então segue agora como diretor das operações de toda a fábrica. Um baita desafio, né? Na hora que você recebe, assim, você fala, uau, e agora? Né?
E aí, efetivamente, então, eu estou, né, dentro dessa posição de diretor das operações ali entre final de 2017 e começo em 2018. Então, Legal. aí já vai aí de 2018 até agora, nós estamos falando em 2024, aí um intervalinho aí de mais de 5 anos já. Legal. E Celso, você pensou que quando você tinha lá seus 15, 20 anos, que você hoje estaria nessa posição? Você Pensou assim, poxa, eu vou para esse caminho, para esse... E como que as coisas acontecem? O que você pensa assim? Olha, efetivamente essa pergunta, a resposta é não. Eu nunca imaginei, obviamente você tem aspirações, você tem tudo mais, mas eu nunca imaginei estar, e eu digo assim, que a gente ocupa uma cadeira, você é o proprietário da cadeira, e eu nunca imaginei chegar. Eu acho que assim, as coisas foram passando. E outra pergunta que muitas pessoas me fazem é assim, poxa, mas 35 anos, eu posso assegurar para você, passou muito rápido. Aí você diz, nossa, 35 anos passa rápido. Como, né? Eu costumo até fazer um paralelo, que quando você está num bate-papo que nem o nosso aqui, você fala assim, acabou. E aí você fala assim, poxa, acabou, já acabou. Né? Eu diria que a questão do tempo, né, é muito rápido e a vida vai... eu não gosto da famosa frase deixa a vida te levar, né, porque você constrói a sua vida, né? Mas eu acho que ela vai de uma certa forma, as coisas vão fluindo, né? Obviamente você tem que trabalhar muito, muito duro, você tem que se preparar para isso, mas eu nunca imaginei mesmo. Você fala assim, nossa, você tinha exatamente onde você... Não, eu acho que as coisas foram acontecendo, obviamente por intermédio de pessoas, né, que me ajudaram. Pessoas que fizeram diferença na sua vida. No final do dia, Newton, tudo é sobre pessoas. Né? Relacionamento sobre pessoas. E que muita abertura de portas que eu bati se abriram, portas que às vezes não estavam abertas naquele momento, mas se abriram posteriormente. Eu acho que tudo é uma junção de coisas. Né? Mas o fato é você trabalhar sempre com uma questão que é o quê? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor com o recurso que você tem, busque o recurso que você não tem, mas acho que a vida vai te levando e você vai construindo isso. Né? Você vai amadurecendo também, você se transforma também. Ao longo do tempo. Né? E se a gente for pensar assim, o que você acha que fez você ter essas mudanças na carreira, ter o crescimento? O que você acha que te ajudou? Foi só esforço? Foi um certo planejamento de você conseguir olhar e ter alguma percepção, olha, agora é importante eu ir para esse caminho. Quais foram as características que você pode falar para a gente assim, olha, essas características eu vejo que foram importantes para que eu pudesse estar aqui hoje? Fala de Cummins, né? Eu sou suspeito de falar de Cummins, né? Porque todo esse tempo, mas uma coisa que me moldou e me educou, por assim dizer, ao longo de todos esses anos são os valores da empresa. Então, não tenha sombra de dúvida que se você se identifica com os valores da empresa e você vive aquilo e você usa aquilo te ajuda, né? Você viver efetivamente os valores da empresa. Então, a Cummins tem vários valores, mas até eu comentei, né, que ela muda, mas ela não deixa de ter os mesmos valores. A estratégia pode mudar de como fazer determinada coisa, mas os valores sempre estão ali. A base permanece. A base está ali. Então, acho que você viver os valores da companhia te ajuda muito na tua carreira. Então eu diria que esse é um dos pilares. Um segundo pilar, Newton, é realmente estar constantemente se desenvolvendo. Acho que me ajudou muito, passado por parte educacional. A Cummins também ela possibilita você também, né, participar de treinamentos de desenvolvimento. Muita gente, eu me dói um pouco quando as pessoas falam assim, mas eu não vou fazer determinado treinamento ou eu não tive a oportunidade de fazer o treinamento. É uma escola, né? Então você aproveitar essas oportunidades no sentido de se educar, seja de qual for, né? Mas você educar e trazer isso para você. E muito uma questão de atitude, né? Então acho que tem que ter transpiração. Se você não tiver transpiração, a coisa não acontece. Então é trabalho árduo, trabalho duro, trabalho em time, porque eu até comento, né, que até para você fazer uma coisa errada você tem que fazer com alguém, que dirá fazer uma coisa certa. Então acho que são pilares que se você se atentar a isso, e você comentou um pouco, observar os movimentos, para onde a organização está indo, para onde eu estou indo, e como é que você vai encaixando a tua vida profissional e tua vida pessoal dentro desse contexto.
Eu diria que essas questões foram, e mais uma vez, sem sombra de dúvida, ter parcerias e pessoas que possam te direcionar, aceitar, né, os feedbacks. É duro às vezes aceitar feedback, mas ele é necessário. Mas é você também usar isso a seu favor, no tipo que o feedback ele é um presente no final do dia, né? A pessoa está te dando uma oportunidade de você refletir sobre aquilo e a motivação só depende de você. E é você agir. Então eu diria que são alguns elementos, tá? Não tem uma bala de prata aí. Eu diria que é um conjunto de fatores e de coisas, tá? Queria até aproveitar, fazer uma chamada aqui então sobre treinamento. Temos o CLC, Cummins Learning Center. Está até mudando, o CLC vai entrar agora no MyHR. Então você pode procurar. Temos o Percípio também, todo mundo tem acesso. Você pode procurar, se você por acaso não sabe, procure o seu líder, procure alguém de treinamento que possa te auxiliar. A gente tem parte técnica, tem parte comportamental, tem uma série de treinamentos disponíveis para que a gente possa ter acesso e evoluir como um todo, né? São várias oportunidades, né, que te são ofertadas. E aí, de novo, esteja atento, né, esteja antenado. Ver as certificações, a gente fala bastante de Yellow Belt, falava um tempo atrás sobre Supply Chain Academy. Então, tem certificações na engenharia, em compras, em diversas áreas. Você pode pesquisar, pode procurar. Vou te dar um exemplo. O treinamento Seis Sigma, né, que eu comentei aqui. Temos de Seis Sigma. Muitos anos atrás, tá? Estou te falando aí 2003 a 2008. Era um treinamento que, se você fosse fazer externo e pagar, na época ele girava mais de 11 mil reais um treinamento. Caríssimo e disponível. E que você tinha disponível aqui, né? Tem disponível, certo? Legal. Como você comentou do Yellow Belt. Tá, por aí. Muito bom, Celso. E aí você trouxe transpiração, observar os movimentos e pessoas. Eu também gosto bastante dessa parte de pessoas, no sentido que a gente aqui dentro da companhia, a gente sempre consegue olhar uma pessoa que a gente às vezes está se espelhando, que a gente vê que tem uma carreira que a gente gostaria de ter algo semelhante, e se aproximem dessas pessoas. Sem dúvida. Né? Façam esse contato, essa conexão. Isso também é importante, isso pode trazer diversos benefícios. Então, fazer um bate-papo, conversar, chame as pessoas. Às vezes, o que é natural, as pessoas às vezes podem ficar com certo receio de acionar alguém, de perguntar, olha, gostaria de tirar alguma dúvida. Então, sintam-se à vontade, né, de conversar e de chegar nas pessoas. É importante esse contato. Então, o que nós comentamos aqui já, Nilton, é tudo sobre pessoas, né? Tudo passa por pessoas. E a questão de você buscar pessoas que já passaram por determinadas experiências, sejam elas positivas e talvez não tão positivas, tenha certeza que você não é encurtar caminhos, mas você vai conseguir saber o que você pode enfrentar ou não, uma vez que você se lançar naquele desafio. E aí aquela história de você ter uma instrução, né? Se você pula de cabeça sem saber o que tem dentro da água, ou se você pula sabendo o que tem lá. E essa questão de se aproximar das pessoas é fundamental, né? E pedir ajuda. Porque nós não sabemos nada quando nascemos, certo? A gente aprende ali a respirar e tudo mais. Então, assim, ao longo da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, busque sempre referências. E tem referências positivas e referências negativas. Porque como fazer e como não fazer. Às vezes um contato diário, aquilo que te serve e aquilo que você vê que está ligado com seus valores, traga para si. Aquilo que não, né? Porque a diversidade, a gente pode até falar um pouco disso, a diversidade está aí, né? Então nem tudo vai te servir. Então você tem que saber discernir o que efetivamente aquilo vai te ajudar ou não. Legal. Tá bom? Bom, ótimo, Celso. A gente falou um pouquinho da sua história, e pensando em todos esses anos, né, de carreira que você teve, quais foram os momentos que te marcaram? Que você pode compartilhar com a gente, falar, olha, esse daqui foi um momento importante e por quê? O que isso te trouxe de benefício, ou que marcou negativamente, que você queira compartilhar com a gente? Não, legal. Tem assim vários, né? A vida ela é cheia de momentos de alegria, né? Você não é alegre todo o tempo, né? Mas momentos que marcaram de maneira bem positiva foram, obviamente, ali junto à produção, por exemplo, né? No período ali de 2008 até 2012, 13, né, que eu fiquei ali na produção, tiveram vários momentos assim em que
Eu tinha até então aquela coisa acadêmica, né, de estudar produção e tudo, mas aplicar efetivamente foi ali a oportunidade. E eu nunca me esqueço de uma passagem onde nós estávamos fazendo uma modificação de equipamentos, como nós fazemos, né? Uma famosa torqueadeira que ainda existe hoje, uma torqueadeira chamada Redmond Spindle, e nós nos aventuramos ali fazer um projeto. O José R. Graças, que vai ouvir a gente, vai se animar aí com essa Redmond Spindle. E aí fizemos ali o projeto e tudo, e precisava retomar o equipamento, né? Precisava voltar a operar. E tinha um período onde o pessoal havia ficado fora, né, de férias, e retornou, e precisava rodar a produção, precisava fazer a produção acontecer. E uma coisa que ali foi algo que enche os olhos assim, e aí o senso de união, que foi o equipamento não voltava, e a gente ali batalhando para voltar o equipamento, ele não voltava. E aí se juntaram ali os operadores, montadores, posso errar o número aqui, faz muito tempo, mas acho que em torno de 10 a 12 montadores, e falaram, não, nós vamos fazer na mão a atividade que a torqueadeira faz automático. E na época os números mais ou menos de produção diária era em torno de 19 motores por hora. Por hora. E aí assim, ali já estava um pouco avançado da hora do dia, começamos ali e eles revezavam entre eles fazendo o torque, porque são várias etapas num torque de um cabeçote, e eles revezavam e fazendo aquilo, e assim, as pessoas trabalhando com um senso de teamwork ali, aquela coisa, e ajuda e tudo, com organização, primando pela segurança, pela qualidade do produto, vendo tudo aquilo que você, né, traz. Todo mundo engajado. Todo mundo engajado, e cara, naquele momento, de maneira fantástica, nós produzimos 15 motores por hora. Durante aquele período, por horas, até que o turno, era no segundo turno, que a gente conseguisse fazer voltar o equipamento e tudo. Então, um momento que me marcou, que para mim ali eu falei, cara, olha a força que isso tem. Olha o que a gente pode realizar com as pessoas e através das pessoas. Que legal. Então a gente conseguiu atender o cliente. Então se você começar a pegar tudo isso ali, aquela você cena... pega as nuances ali, né, de cada detalhe. Colocar o cliente em primeiro lugar, tem que fazer segurança, fazer qualidade, tudo. Então, são coisas, né, que a gente verbaliza durante o nosso dia a dia. E as pessoas estavam felizes. Era uma coisa assim que eu falava, cara, elas deveriam de repente assim falar, poxa, eu estou fazendo uma das piores coisas que eu poderia fazer, mas elas estavam ali imbuídas e tudo. Então, é um momento que eu destaco às vezes para as pessoas do que o senso de união, né, e o que as pessoas podem fazer é inimaginável. Quando você para e fala, cara, é possível. E esse que você trouxe é um dos valores da Cummins, certo? Sem sombra de dúvida. Trabalho em time. Sem sombra de dúvida. Legal. E como que você percebe, Celso, a evolução da liderança dentro da Cummins até aqui? Ok. Liderança da Cummins, eu passei por fui, né, várias posições de liderança e passei por vários líderes, e eu vejo uma evolução constante no que tange a essa questão do quão próximo estamos das pessoas, né? Eu sei que vocês vão enjoar de ver eu falar de pessoas aqui, mas acaba sendo tudo isso. Então, o líder, ele teve que evoluir ao longo desse período em estar muito mais atento e muito mais antenado, por assim dizer, e se desenvolvendo no que tange a questão de care, né, que é cuidar das pessoas, na questão do desenvolvimento das pessoas, de cuidar efetivamente pelas pessoas. Hoje, se um líder hoje na organização não está atento a isso, ele não consegue fazer segurança, ele não consegue fazer qualidade, ele não consegue fazer a sua entrega. Então, acho que esse é a grande mudança que eu vejo no papel da liderança, de ele estar muito mais antenado e muito mais engajado nessas quesitos, né, tudo que perpassa isso. Nós tivemos transformações ao longo dos anos, onde tinha muitas funções e muitas atividades que se existia uma certa dependência do famoso departamento de recursos humanos. E houve um choque, né, por assim dizer, aonde líderes nesse período olharam assim, poxa, mas eu tenho que me atentar a isso agora, quando eu tinha um departamento que cuidava disso? Sim, você tem que se atentar hoje a isso. Você tem que estar antenado a essas questões, você tem que se desenvolver nessas questões. Então eu diria que hoje a gestão de pessoas, né, é uma das coisas que se você voltar muito lá no passado, era mais delegado. Mais delegado, hoje ele é muito mais própria. Tá. Né? Então acho que essa é uma grande mudança na questão da liderança. E obviamente outros conceitos que acabaram entrando, né? Nós temos 2 treinamentos, você falou de treinamento aqui, que são treinamentos fantásticos que a gente tem ministrado ao longo de um período, e se você for ver, houve uma onda de um treinamento chamado BSO, ou BSO, que é Build Success in Others, né? Que é construir
sucesso nos outros. Isso. E isso foi um treinamento para a liderança. Então a liderança voltado a isso, como é que eu construo, né, sucesso nas pessoas, né, e para as pessoas. Mas aí que tá, né, o líder também é uma pessoa, no final do dia. E aí também vem logo no esteio disso, o BSO tem várias coisas lá dentro, vem um treinamento mais recentemente que a gente tem divulgado, que é o BSY, que é Build Success and You. Então assim, você começa a entender o porquê desses movimentos, porque efetivamente o líder precisa estar muito mais preparado. Eu costumo dizer para o líder que se ele não se conhece, que é o que a gente fala, se ele não trabalha no desenvolvimento dele pessoalmente, fica muito difícil dele conseguir trabalhar no desenvolvimento das outras pessoas, das pessoas que estão com ele. Então é uma junção de coisas. Eu vejo que a grande mudança, por assim dizer, na liderança está aí. Eu não vou entrar nas questões técnicas, porque cada função tem a sua especificidade técnica e coisa do tipo, mas eu diria que para o líder hoje, que se ele não tiver antenado a isso e olhando para isso, ele corre o risco de não estar alinhado com a estratégia da organização. Legal, você trouxe um outro ponto que também é um valor da companhia, que é o care, que você comentou, né? Que é o cuidado. Legal. E teve algum mentor, algum líder que você fala, alguns, enfim, que você fala, olha, foram pessoas importantes porque fizeram eu ter uma virada de chave, ou me trouxeram uma perspectiva que naquele momento eu precisava, às vezes foi duro, né? A gente sabe que, como você comentou, o feedback nem sempre a gente gosta, mas que depois a gente vai parar, vai pensar um pouquinho, vai entender o que foi importante. Posso dizer que eu sou agraciado e abençoado, né, por ter contato com algumas pessoas que eu levo como referência na minha carreira, né? Falei do Ademir, falei do Ayrton, e eu tive a grata oportunidade de fazer um processo de mentoring com o Luiz Pascotto. Luiz Pascotto, creio que alguns de nós, não todos aqui sabem, ele foi, né, presidente aqui da nossa organização por um período, né? Então, Pascotto, se estiver vendo isso, um grande abraço. Foi um período onde eu fiz um processo de maneira oficial de mentoring. Né? E aí me deram alguns pontos ali de... Primeiro, né, você vai para um processo de mentoring achando que você vai obter a resposta das coisas. E é totalmente o contrário. Quem tem que achar as respostas é você. Então, um dos primeiros contatos nesse processo de mentoring, o Pascotto me perguntou assim, tá bom, o que você quer? Quais são os desafios? Né? O que você está enfrentando de desafios e tudo? Mais ou menos nessa linha, não talvez com essas palavras. E aí chegou um determinado momento que eu falei, caramba, eu tenho que pensar em como resolver os meus problemas. Eu não sei, mas eu tenho que encontrar talvez dentro de mim alguma coisa. Sim. E ele é mais do que a pessoa que está ali mentorando, né? Eu falo do mentee, do mentor. E aí, efetivamente, é um grande papel, uma grande responsabilidade. Então, acho que foi aí onde ele deu um primeiro clique. Ele falou, poxa, eu tenho uma responsabilidade sobre isso aqui muito grande, maior até do que o meu mentor. E eu me recordo como se fosse hoje, né, que nós estávamos mais ou menos conversando como estamos eu e você aqui, e ele falou, olha, a primeira coisa que eu vou te dar é uma literatura. E aí, alguns com certeza já leram esse livro, e é um livro que eu recomendo a todos, que é o chamado Do Norte Verdadeiro. Norte Verdadeiro, anota aí, pessoal. True North. E ele chegou... E ele já tinha isso, o Pascotto é uma pessoa muito preparada, já puxou da gaveta dele e falou, tá aqui, ó, é um livro para você. E ele falou, leia esse livro. E a primeira coisa, então, que ele colocou, e o livro traz isso, mas ele falou, olha, tem tarefas dentro desse livro, ele é um workbook. E aí é um livro de trabalho, né? Você faz ali como se fosse um caderno. E uma das coisas foi em pensar quais são os seus valores pessoais. Parece fácil. Mas ele falou, você não vai fazer isso em 1 hora, você não vai fazer isso em 2 horas, você não vai fazer isso num dia, você não vai fazer isso numa semana, você vai precisar pensar muito sobre isso. E ali eu dei um primeiro clique assim que eu falei, uau, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que são os meus valores? Eu comentei aqui dos valores da companhia, mas você tem os seus valores, aquilo que efetivamente... Então assim, é um mergulho dentro de você, e mergulhar dentro de você dói. Você falou do feedback, nós falamos do feedback, mas o mergulho dentro de você dói, porque você tem que mergulhar, ver o que tem ali, tem coisa que você vai gostar e tem coisa que você não vai gostar, mas que você é. Então eu diria que esse foi um período muito importante para mim em termos de conhecer e me conhecer
e aí eu volto de novo, né, para que eu pudesse lapidar um pouco. E se você perguntar para mim, mas você conseguiu resolver tudo até hoje? Não, eu continuo buscando, aprendendo. Então, é uma jornada. Eu diria que foi bem bacana, e aí eu pude encontrar através, não, isso foi uma das atividades, né, mas Sim. através de alguns conselhos, alguns guidances, aonde eu poderia, né, mover e o que eu deveria fazer. E aí conta muito a divisão da experiência, né? E isso é algo que a experiência dos outros te serve como bússola, por vezes, de saber. E aí eu brinquei aqui do True North, né, do seu norte verdadeiro, mas essa literatura, e obviamente tiveram outras atividades, me levaram a buscar e entender um pouco mais disso. Você fala assim, você está pronto e já achou tudo isso? Não, eu acho que eu continuo buscando. Eu sou um eterno caminhante, né? Estamos aí caminhando e estamos evoluindo, e aí passo a passo. Mas uma coisa que ficou assim, para onde vamos? Qual é o seu norte? Legal. Eu acho que esse ponto que você traz, Celso, faz a gente refletir sobre... às vezes a gente está em alguma posição, está em alguma empresa, enfim. E a gente não tem certeza daquilo que a gente quer. É isso. E isso faz, às vezes, com que você possa se sentir até mesmo perdido. E agora, vou para cá, vou para lá, faço o curso A, faço o curso B... faço uma pós-graduação ou estudo inglês? Faço um MBA ou vou fazer espanhol? Vou para um curso técnico mais específico ou mais gerencial? Então, nessa linha, né, de se conhecer, entender o seu momento, cada um obviamente tem um momento, acho que isso ajuda a gente a tomar uma melhor decisão logo em seguida. Dentro de todos, né, os aprendizados que a gente vai levando ao longo da vida, uma das coisas que eu tive a oportunidade, durante a pandemia, né, que nós passamos aí, parece que a gente nem passou por isso. É verdade. Durante a pandemia eu tive a oportunidade também de fazer alguns cursos, famosos cursos que tinham palestras, né, que se passavam e tudo, e eu tive a oportunidade de ter e assistir uma palestra do Leandro Carnal. E de outros líderes também. E se falava muito a questão da gestão de carreiras, né? Inclusive eu tenho um projeto, até outro dia você comentou da Rubiana aqui, eu comentei com ela, tem uma coisa que está na gaveta, no embrião ali, de falar um pouco e dividir um pouco disso com as pessoas. Mas... o canal está aberto aqui para você lançar o projeto. A Rubiana já me daqui fez a convite. A Rubiana já me fez um convite e vamos amadurecer. Mas uma das coisas que ali, né, ficou muito claro para mim é em relação a esse ponto A e o ponto B, né? O ponto A, eu costumo dizer assim, é onde você está, o teu ponto de origem. E você projeta sempre um ponto B, ou seja, onde eu quero chegar. E por vezes as pessoas acham que isso é uma linha reta. E nunca é uma linha reta. E o que eu quero dizer com isso? O teu objetivo, a tua aspiração, ela permanece, ela está ali. Mas o caminho que você vai trilhar até lá, ele está sujeito a mudanças de rota. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer é que não existe uma estratégia única e que você coloque tudo assim muito organizadinho de falar isso vai acontecer, Por quê? Até tem uma propaganda agora, eu lembro de uma questão de um seguro que fala assim, a vida é cheia de imprevistos. Porque no curso de A para B vão ter coisas que vão fazer com que você ajuste a sua rota. Um plano de voo. Sim, sim. Um plano de voo você fala, vou sair daqui e vou para o Rio de Janeiro. No meio do caminho pode ter uma tempestade, no meio do caminho pode ter furar um pneu, pode ser uma série de coisas. Você tem um plano, mas esse plano tem horas que você precisa ajustar. Então é onde as pessoas às vezes elas falam assim, poxa, mas eu tive que reajustar meu plano e eu me frustro. Isso é natural, a vida é assim. E aí tem até uma reflexão bastante interessante, que se você olhar um mapa cardíaco, o que você vê no mapa cardíaco? Se for uma linha reta, você está morto. Correto. A analogia é justamente essa. Então, o ponto A é o ponto B. E aí, voltando a essa questão ainda do ponto A do ponto B, é muito fácil você falar aonde você quer chegar. Não é fácil, mas você tem sempre uma aspiração. Mas o ponto A, você precisa reconhecer onde você está. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quais são as competências que eu tenho, as competências que eu ainda não tenho, vamos dizer assim, as habilidades que eu tenho e que eu não tenho, para eu conseguir chegar aqui. E aí você há de convir comigo que tem que ter muito uma autoavaliação, né? E você tem que se conhecer. E a partir daí, o teu plano começa a ser um plano um pouco melhor estruturado. Olha, eu acho que é muito legal esse ponto aí, e a gente dividir com o pessoal, assim, às vezes a gente fala, eu sei o que eu quero ser. A grande pergunta quando você é criança ou pequeno ali,
você fala, alguém chega para você e fala, o que você quer ser quando você crescer? É algo então, que é da cultura, né? Por vezes, às vezes a gente consegue imaginar, eu gostaria de estar ali, eu gostaria de chegar nessa posição, chegar nesse lugar, enfim. Mas você trouxe um ponto interessante que o ponto A, ele é fundamental. Se você não tiver ele, se não tiver clareza do ponto A, você não consegue se desenvolver. A gente fala de gap analysis, né? Ver uma análise daquilo que falta. Então, se você não sabe o que falta, você não consegue se planejar, você não consegue pensar em quais são os seus steps, quais são as etapas que você vai precisar para chegar lá. Então, é um excelente insight da gente pensar. É importante, sim, eu saber aonde que eu quero chegar. Mas se eu não reconhecer aonde eu estou, seu ponto de partida, quais são os meus problemas e o que eu preciso resolver para chegar lá, vai ser muito mais difícil. Tem vários conceitos dentro deste, né? O primeiro deles é que assim, né? Quem governa o quer, né? O quê? A sua carreira é você. Né? Então acho que a primeira questão que a pessoa precisa ter, né, consciência disso. E essa questão, né, do ponto A, que é se conhecer, você vai conseguir conversando com você mesmo, fazendo as suas autoavaliações, mas muito de uma questão de você buscar também como que as pessoas o enxergam. Como que as pessoas te enxergam. É o famoso, a palavra bonita em inglês, é o feedback. Né? É você buscar quem você é. Então, é uma junção de fatores, mas você tem que parar. Eu acho que o grande ponto é, a vida ela passa rápido. Lembra que eu te falei dos 35 anos? Mas em algum momento, ou em alguns momentos, você precisa parar para fazer essa avaliação. Está aberto também a receber o vídeo. Sem dúvida. E aí você comentou uma questão, né, do que a gente quer. E a gente por criação, é muito disso. Eu quero ser bombeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você é levado a pensar de maneira um pouco mais fácil sobre o que você quer. Mas eu também, e aí voltando aqui no Pascotto também, no Luiz Pascotto, uma das coisas que também foi um clique que ele me deu uma vez, ele falou o seguinte: Celso, você tem que pensar o que você não quer para você. Aí você fala assim, é fácil? Não é. Também não. Porque a hora que você começa a ter discernimento do que você quer e o que você não quer, ou que você não deseja, porque por vezes as coisas acontecem independente da sua ação. Mas esse exercício de pensar o que você não quer, ele é mais difícil. Então também é um exercício interessante você pensar, eu quero isso, mas o que eu não quero? Pode ser um filtro inicial, às vezes. Pode ser um filtro inicial. Eu não quero isso, o que sobrou, entre aspas. Isso. Bom, então do que sobrou eu vou direcionar. Pode parecer um monte de conceitos soltos, né? Uma série de questões que falam assim, poxa, é fácil falar, difícil fazer. Mas acho que assim, é um exercício constante. Com certeza. E ter essa... E aí dentro dessas literaturas e tudo mais, é ter um pensamento estratégico. Porque existe às vezes uma confusão. Eu vou fazer um planejamento estratégico. O que se fala muito, né, e o que diz a literatura é planejamento estratégico para uma empresa. Para o indivíduo, você faz um pensamento estratégico sobre isso. Porque parece bobo, mas a palavra pensar. Então você tem que ter o exercício do pensar. Principalmente quando você está falando da tua carreira. E aí você até, quando eu fiz a pergunta do que te trouxe até aqui, você trouxe a questão de observar os movimentos. Nada mais é do que pensar e entender como que... E aí você vai convir comigo que aí você vai mudando a tua estratégia. Você vai moldando a tua estratégia. Você fala, não, agora eu vou por aqui, agora eu vou por lá. E isso não é para ser visto como uma frustração. É natural. Legal. Na minha visão, tá? Pode ser que as pessoas possam discordar, mas na minha visão. Não, legal. E um projeto desafiador que você já liderou? Uau. Vamos lá, teve vários, mas eu aqui eu tô meio, né, nessa questão na minha cabeça aqui das pessoas, mas teve algo que foi bastante bacana também. Que foi um movimento que nós fizemos. Se a gente voltar ali mais ou menos 2008, 2009, tivemos uma crise mundial, alguns recordam. Foi a época que eu estava entrando. E aí tiveram vários, né, reduções e tudo mais. E depois daquilo nós começamos a ter objetivos assim muito grandes. Existia naquele período, né, entre 2010 e 2011, a migração de normas de emissões, onde a gente sairia do Euro 3 para o Euro 5. É isso aí, 2011, né? 2011. E eu comento isso da Camis porque para mim foi um marco. Para a Camis, no Brasil, foi um grande marco naquele período, mas o que tem por trás, né, de chegar naquele marco foi uma coisa assim absurda. Né? Então, nós tínhamos em 2000 e 2009, por exemplo, reduzido o turno de trabalho. E a gente tinha que aumentar o turno de trabalho e aumentar a produção diária de motores de maneira assim, a cada 3 meses. E para aqueles que conhecem um pouco de produção, não é tão simples fazer isso. E nós precisamos sair, os números eu posso errar aqui um pouco, talvez o número de partida, mas nós estávamos aí mais ou menos
acho que em torno de 190 motores por dia. Tá. E nós tínhamos nada mais, nada menos que chegar ao final desse período a mais de 430 motores por dia. Uou, mais do que dobrar. E aí, aquela história, né? Como fazer? Né? E obviamente você tem que ter entrada de novos funcionários, ajustar processos, ajustar tudo isso. Então, eu diria que é um projeto, por assim dizer, porque foi uma sucessão, né, de ações e tudo. Eu me recordo que nós fazemos, né, aqui na Camis as famosas sessões de comunicação, né? E eu me recordo que a gente ia para frente, eu praticamente ia para frente da sessão de comunicação e falava, olha pessoal, daqui 3 meses nós vamos sair de 190 para 210. O pessoal, uau, até aí tudo bem. Ó, agora a gente vai de 210 para 240, a gente vai para 260, a gente vai para 270. E tinha uma situação que a nossa limitação, esse número eu não me esqueço, ele era um número que com 3 turnos de trabalho a gente chegava no máximo a 394 motores por dia. Capacidade produtiva do processo. E quando se fala em chegar em 430, tinha que se fazer projetos, transformações e tal. E aí nós chegamos ao máximo, eu não me recordo exatamente um período a 394, tínhamos um degrau então para 410 e um degrau para 430. Então assim, acho que vocês podem, aqueles que conhecem um pouco da operação da Camis, podem imaginar o que era o nível de atividade naquilo. Né? Naquele ano... 3 turnos? 3 turnos, vários finais de semana, de maneira direta, porque não tinha. Tivemos que em 2011 chegar a importar motores de fora, porque não tinha capacidade de fazer. E final daquele ano nós produzimos nessa operação aqui mais de 110 mil motores naquele ano. Uou! Então assim, o feito, né, do coletivo, né, seja do individual e do coletivo, foi tamanho. Então é um projeto assim que eu falo, caramba... Você estava na posição de supervisor nesse período de produção? Eu estava como gerente de operações ali. Gerente de operações. Da produção, manufatura e tudo mais. Porque em 2013, né, como eu te Então comentei, você era o líder de operações em teoria no ano de maior produção da Camis. Foi. Eu imagino o desafio. Não, baita desafio. Você escolheu uma boa história, porque essa daqui eu acho que assim, tem algumas histórias que marcam, sim, né? Sim, eu imagino o que deve ter marcado. E viver aquilo, assim, foi fantástico, né? Fantástico porque o senso de realização de todos, né? O resultado, a celebração, né? O tudo e obviamente conseguir atingir aqueles níveis. Nós chegamos num dia, talvez o Wellington, eu não mencionei o Wellington aqui, o famoso Magrão, ele vai lembrar, mas ele estava conosco nesse momento também. Eu acho que nós chegamos a 456 motores num dia. Foi o recorde de pagamento. Dependendo do mix de produção, sim, né, e tudo mais, nós chegamos ali. Então, assim, era uma coisa absurda. Que legal, hein? Bacana. Acho que é motivo de orgulho, né? Você ter vivido, independente da posição, claro, como o ano recorde de produção da empresa. Sim. Algo muito legal. Não, tiveram outros, né? Depois, mais à frente, nós comemoramos o motor 1 milhão. Então foi também, não foi um projeto, né? Mas sim. São momentos que marcam. São marcos importantes. Legal. Celso, movendo um pouco para a indústria, você, uma experiência gigante do trabalho aí, o que você vê que a indústria ou a Camis se transformou? Quais foram os principais aspectos? O que você vê dessa mudança desde que você estava lá na época de ferramenteiro até hoje? Uhum. Quais foram os principais pontos que você fala assim, olha, aqui foram mudanças que marcaram? Eu acho que é uma... Acho não, né? É uma evolução constante, e aí é que tem algumas evoluções que eu vou dizer. A evolução tecnológica. A evolução tecnológica, se eu comparar lá em fevereiro de 89, entrando nessa organização que tem hoje, a evolução tecnológica ela é fantástica. Em tudo, né? Comunicação? Sem sombra de dúvida, em todos os aspectos, né? Nós tínhamos, até para a comunicação, que nem você citou, nós não tínhamos hoje os recursos que nós temos. Né? Então se comunicava, se fazia, então assim, a indústria como um todo, aqui evoluiu, né? Porque infelizmente algumas indústrias acabaram evoluindo, tem casos clássicos aí no mercado, mas que deixaram o mercado, mas a evolução constante em tecnologia, isso é muito grande. A evolução de processos também, né? Processos que eram feitos de uma forma ou de outra. A evolução de pessoas também, né? Os níveis, né? Hoje nós temos pessoas e temos a grata, né? A gratidão de ter pessoas que têm hoje, né? Muita capacidade, né? E tudo. Então, evolução, tudo isso. Então, acho que as evoluções das indústrias foram mais ou menos isso, né? Passamos por revoluções industriais, né? Por assim dizer. Se fala muito agora da
a indústria 4.0, né, que é uma nova, a última versão, por assim dizer, né, de tudo isso. Então passamos da fase da robótica, né, que era toda aquela introdução de robôs, hoje de sistemas inteligentes, de uma série de questões, conectividade. Então tudo isso, eu diria que a indústria ela tem passado, a indústria de ponta efetivamente, que está antenado com isso, passou e mudou. E obviamente isso, né? Você traz tecnologia, as pessoas acabam também se desenvolvendo, acabam evoluindo nesse sentido. Então eu diria que as grandes evoluções estão aí, né? Na sua opinião, como que a Cummins conseguiu se adaptar? Por que qual foi o motivo ou o que foi importante e que ajudou a gente a ter sucesso? A Cummins recentemente completou 100 anos de história e ao longo desses 30, quais foram os fatores importantes que você entende que ajudaram ou contribuíram para que a Cummins pudesse evoluir ao longo desse tempo? Acho que tem alguma coisa, né, que eu acho que é importante dividir com todos, que a Cummins ela saiu, né, daquele status ou daquela visão de que era puramente uma empresa de motores diesel, né? E as pessoas ainda têm, eu escuto ainda as pessoas falando assim, você trabalha naquela indústria de motores diesel? Sim, também. Quando eu entrei aqui em 2008, o jargão, e até que eu comentava, que falava com as pessoas, eu trabalho na maior empresa, a maior empresa do mundo, é o maior fabricante de motores diesel. Assim, era o... Então, ainda existe. Era como existe. Que a gente se classificava. Então, eu diria que assim, ao longo do tempo, né, pela estratégia da Cummins de crescimento, ela cresceu e vem crescendo muito. E eu acho que não para de crescer. Acho que até o nosso slogan, né, e se fala muito, né, de uma empresa que não é constantemente crescendo. Né? Então, eu diria que ao longo desse período, né, se a gente começar a olhar alguns produtos que nós inserimos no nosso portfólio, né? Nós, alguns anos atrás, nós comprávamos turbocompressor. Nós passamos a fabricar o turbocompressor. Alguns anos atrás, eu estou falando muito tempo atrás, nós fazíamos até então produtos que iam no grupo gerador. A gente hoje fabrica o grupo gerador. Então, acho que muito dessa evolução no que tange ao portfólio de produtos e também evolucionar na questão tecnológica, então muita coisa aconteceu na Cummins impulsionado pela evolução tecnológica. Então nós temos hoje a questão do que a gente fala da pegada do zero carbono, né? Então a estratégia em si é uma estratégia muito robusta no que tange a estar sempre alinhado com a evolução do que o mercado precisa. E obviamente isso traz evolução tecnológica, isso traz evolução das pessoas, de processos e tudo mais. E obviamente cresceu muito, né? Ela está muito mais complexa hoje do que era até então. Então eu volto naquilo que as pessoas falavam, mas é uma empresa de motor diesel. Também. Mas ela tem uma série de outras coisas, inclusive a gente hoje não coloca como uma empresa fabricante de motores diesel. Né? Somente. A gente provê energia, né? Então energia para potencializar o mundo, né? Que é o que a gente traz muito aí. Então eu diria que o grande ponto, né, de crescimento e de sucesso para a Cummins é essa constante evolução. Né? A gente tem hoje produtos que estão lançando, ou acabamos de lançar produtos que estão hoje com outros tipos de combustíveis. Nós, há um tempo atrás, entramos nessa questão de baterias, de motores elétricos. Mais recentemente, com a aquisição das operações da antiga Meritor, né, hoje é Cummins Meritor, entramos aí uma questão de eixos eletrificados e eixos também. Então, assim, é uma gama, é ofertar para o cliente, a estratégia é ofertar para o cliente soluções que possam se aplicar a todo e qualquer produto que ele porventura venha lançar. Legal. E a pergunta que sempre vem, e o motor diesel vai acabar? Legal, boa. Assim, eu diria que a gente já discutiu e debateu isso, e obviamente talvez eu não seja a melhor pessoa, né, para falar de muita propriedade em relação a isso, mas a nossa visão é que não. Porque ainda existe espaço, e tem espaço, e vai ter espaço. E aqui, por exemplo, no Brasil, né, a gente está falando, aterrissando um pouco aqui, a gente fala muito do fomento de ter a questão de opções, mas se a gente for parar para pensar um pouco, o continente, não era o continente, o país, né, Brasil, ele é de tamanho continental. Sem dúvida. Então, as coisas eu acho que elas vão evolucionar no sentido de ter soluções adequadas para determinados nichos ou determinadas situações. Então, cada mercado deve ter o seu combustível mais adequado. Correto. Então, assim, eu acho que tem aí onde entram, né, soluções como etanol, por exemplo. Nós acabamos de lançar e apresentar um produto de geração de energia a etanol. Então, assim, é uma questão que vai ter espaço, vamos dizer assim,
para todas essas questões. Obviamente cada um pouco mais, um pouco menos. Sim, sim. Então o diesel, a nossa visão é que ele não acaba, né? Ainda existe uma longa vida para ele, e em países como o nosso, de tamanho continental, existe aí uma questão ainda de quanto que é a autonomia, né, de algumas aplicações. A gente tem hoje, muito se fala do veículo elétrico, ele tem um certo grau de autonomia. Então algumas pessoas tendem a ter o famoso híbrido, né, que você tem o combustível fóssil, mas o elétrico. Então vai ter uma mescla de uma série de coisas, e aí eu acho que vai ter soluções para cada uma das regiões. Por exemplo, uma região como São Paulo, pode ser que ela tenda a ter um pouco menos, né, por questões de emissões e tudo mais. Mas o próprio diesel, né, quando a gente fala de morrer, ele vem passando por evoluções constantes. Lembrando que eu te dei o exemplo aqui do Euro 3 para o Euro 5. Há pouco tempo nós entramos com o Euro 6. Já Verdade. se fala em que momento vamos entrar com o Euro 7. Então, a gente não falou muito aqui, mas toda a parte de pós-tratamento, ela vem no sentido de levar... Reduzir as emissões. E levar, né, a aplicação diesel mais adiante. Então, acho que tudo tem espaço, talvez em algum momento menos ou mais de alguma outra aplicação, mas aí eu volto na questão da estratégia. Né? A estratégia está muito montada a ter diversidade de produtos. Legal. E isso ajuda muito. A Cummins, a gente vê a Cummins aumentando o portfólio, agora até com o lançamento relativamente recente da unidade de negócio Accelera. Perfeito. Onde a gente busca produtos mais próximos ou até mesmo zero emissões, e a gente vai, o mercado vai se adaptando e o portfólio também, e as aplicações vão buscando a melhor eficiência em termos de energia, certo? Eu acho que é ter disponibilidade, né? Exato. É ter disponibilidade. Você comentou da Acelera, bem lembrado. A Acelera é um business, né? Por assim dizer, um negócio que está muito pautado nessas energias hidrogênio, elétricas, né? Célula de bateria, célula de combustível e tudo mais, baterias e tudo, motores elétricos também aí. Legal. E Celso, a Cummins, a gente sabe que é uma empresa global. Nós estamos aqui, uma operação local no Brasil. Como que a gente faz a estratégia de linkar o global com o local em termos de supply chain? Como que a gente está se adaptando aí? Eu começo a falar um pouco até nessa questão das emissões, né, e desses produtos. Existem produtos, e aí eu volto de novo na questão do tamanho do Brasil versus o tamanho de países da Europa, por exemplo. O que a gente nota é que, de maneira global, os níveis de emissões ou as mudanças elas vão ocorrer em momentos distintos. Então, o que está sendo feito e como é que encaixa, né, o Brasil nisso daqui? Nós temos uma operação, temos aqui capacidade e capacidade de oferecer produtos que hoje nós oferecemos e também os demais. Então, tem uma frente muito grande de como é que nós otimizamos a capacidade global para que a gente possa introduzir produtos e tudo mais. Tá? Então, o que acontece? O Brasil, por exemplo, o Brasil ele tendo capacidade, quando eu falo capacidade produtiva, de absorver alguns volumes que, porventura, são produtos que estão reduzindo a sua demanda fora e que podem ser produzidos aqui, a gente vai ter essa capacidade. Ou seja, Europa a gente vê que, por exemplo, vamos falar de emissões, a Europa, em alguns momentos, ela teve sempre à frente na virada de emissões dos determinados locais, Estados Unidos e tal. Então, o que está se trabalhando como estratégia de como a gente faz a movimentação, por assim dizer, desses produtos, a manufatura, por assim dizer, você comentou do supply chain, de como ele pode ser ao longo dessa cadeia, para que você possa ter melhor aproveitamento, por assim dizer, da capacidade que existe. Tá? Então o supply chain, né, e falando de supply chain, hoje mais do que nunca a gente vê que nós temos hoje um supply chain global. Aquilo que era local, já há muito tempo deixou de ser local e é global. Então como é que a gente faz a melhor utilização e o melhor fluxo logístico até dessas regiões e tudo mais, para fazer com que se conecte melhor as capacidades que a gente tem de maneira global. Tá? Então, é isso que tem hoje como base, né, da estratégia. Nós, há pouco tempo aqui da nossa planta, voltamos a exportar produto final, né? Nós não exportávamos tanto produto final, então isso já é um movimento em relação a isso, porque essas plataformas novas que estão surgindo, nós falamos pouco aqui, não falamos do Helm, é uma plataforma que está surgindo muito em algumas localidades, e para isso precisa abrir capacidade e espaço. Então, o que não é que sobra, mas o que pode ser... Gera uma oportunidade para nós. Movimentar, isso. Mas também tem a questão local. A questão local também tem muita oportunidade, né, de desenvolvimento local. Mais ou menos o Brasil ele é muito grande e a gente também tem atuado muito nessa questão de como é que a gente pode aumentar
a participação da Cummins aqui no mercado local. Então a gente acaba tendo mais ou menos duas frentes. Uma frente do mercado local em buscar novas oportunidades e estratégias, e a gente vê recentemente, até com o projeto Sunfire, oportunidades de exportação o Sunfire é um bom para a exemplo. América do Norte, Ele por é um bom exemplo, exemplo. onde a gente aumenta a nossa, não capacidade, mas a gente aumenta a nossa produção, traz volume para cá, com novas exportações que até então a gente não tinha. É porque uma das questões, até puxando um pouco, você falou da qualidade, né? Até puxando um pouco para a questão da qualidade, é que o cliente em si, a experiência que o cliente tem que ter, é a mesma, seja de onde vem o produto. Ou seja, não pode ter um produto que vem de um determinado local que o nível de qualidade ele é inferior a um produto que vem de outra localidade. No final do dia é um produto Cummins. Então, aproveitando, né, a janela da qualidade, mesmo com esses movimentos, como é que a gente garante que o cliente tenha a melhor experiência, se não a experiência que ele espera. Legal. Tá? E Celso, movendo aqui, parte de carreira, a gente conheceu um pouco da sua história, tudo. Quais habilidades que você considera essencial para um jovem que está começando, que está assistindo a gente, pode ver aí? Nós falamos um pouco, né, Milton, do líder, né, a gente falou um pouco atrás, mas o jovem hoje, e aqui é um desafio também, né, que as indústrias passam, e a gente precisa estar antenado, né? As indústrias, a expectativa é que elas tenham muito mais participação, né, por assim dizer, do cenário econômico. Elas já tiveram muita participação, então aqui é algo onde a gente vê uma oportunidade. E o jovem até então, uma dica talvez tendo esse crescimento, e é o que a gente espera, essa questão de cada vez mais desenvolvimento da indústria, também estar antenado que a indústria também vai ofertar posições e vai ter oportunidades. Então acho que aqui não desconsiderar a indústria. E aqui eu estou puxando uma sardinha para a indústria, mas não desconsiderar a indústria como uma das opções. Porque por vezes a gente vê que há uma certa resistência e obviamente assim, existem oportunidades. Então acho que aqui é estar antenado onde estão as oportunidades. Assim como eu tive a oportunidade lá atrás, com certeza surgirão mais oportunidades das pessoas se engajarem. E aí o jovem, até então, considerar também como parte disso. Porque eu acho que aqui tem oportunidade ainda para ser explorada. Né? A gente não é uma evasão, mas a gente vê por vezes que o jovem não se inclina muito para essa questão. Tá? E aí de novo puxando a sardinha para a indústria. Sim, sim. Outra questão para o jovem é se desenvolver, é se buscar conhecimento. Né? Porque é o momento onde você está construindo e está obtendo, né, conhecimento e tudo. Então assim, estudar, é o que todos falam, né? Não deixe de estudar, vá atrás, busque desenvolvimento, busque estar antenado às tendências, que é o que a gente falou, onde estão indo as tendências. Você comentou um pouco de inglês e espanhol um pouco atrás. Poxa, hoje há uma tendência de cada vez mais, através da questão da globalização e tudo mais, de que as posições que se abrem, e mais uma vez eu volto, deixa de ser um empecilho para ser um auxílio, de que busque também ter esse desenvolvimento. Então, o hard skill e o soft skill. Outra questão estar muito antenado na questão de o seu desenvolvimento pessoal, mas também a questão de trabalho em equipe, ou seja, as competências que hoje são requeridas, né? Eu falei de uma apenas aqui, mas são requeridas no ambiente de trabalho. Então, é um pouco disso que eu diria para o jovem hoje, de buscar isso, mais do que nunca, né? Decidir efetivamente aonde ele quer fixar ou iniciar e que comece. Né? Eu acho que falava muito, eu volto lá no Senai na época que minha mãe comentava isso. Você pode fazer o que você quiser, mas tenha pelo menos uma profissão de base. Busque alguma coisa, busque alguma formação. Então acho que a educação, né? Falamos muito disso no Brasil e continuamos falando. A educação é extremamente importante. Eu vejo transformações através da educação. Nós temos projetos aqui como Formare que a gente transforma a vida das pessoas através disso. Então é a educação. Então o jovem, e aí não só para a indústria, né, mas aquele que buscar a educação, que buscar efetivamente se desenvolver, eu acho que tem espaço para isso. É que está antenado. Legal, antenado. Esse é um ponto que parece simples, mas é super importante. Sem sombra de dúvida. E Celso, reflexão para a gente deixar para o time aqui, manda uma mensagem final. O microfone é seu. Uau, que responsa. Bom, assim, Milton, mensagem final, eu diria que assim, vamos pegar um pouco de tudo que nós comentamos aqui, né, da carreira, da vida pessoal e tudo mais, do ponto A, do ponto B. Né? Então eu acho que aqui é muito sobre
Pensar estrategicamente, a gente falou sobre isso, né? Pensar estrategicamente sobre o que você quer, o que você busca. Conhecer os seus valores pessoais. Eu estou fazendo meio que um resumo, né? Mas conhecer os seus valores pessoais. Buscar organizações ou entidades, né? Que você se identifique. Trabalhar muito no seu desenvolvimento. E em algum momento ou outro você passar a devolver um pouco disso também. Porque a gente não falou aqui, mas eu acho que é importante em algum momento você devolver. Né? Existe até frases aí, eu já escutei, que o trabalho devolve. Né? Então é você também pensar em como você ajudar outras pessoas também a se desenvolver. Ah, mas você precisa ser um líder para fazer isso? Não, não necessariamente. Você pode ser um colega de trabalho, você pode... Eu acho que são coisas que, se eu pudesse deixar aqui, né, efetivamente, pense nisso. Pense em devolver, pense em conquistar, sem sombra de dúvida, pense em se desenvolver, mas pense em ajudar os outros a vir junto com você. Acho que a trajetória fica mais prazerosa quando você traz pessoas com você, né? Seja no seu âmbito familiar, seja no seu âmbito profissional, trazer isso junto com você. Eu acho que isso é extremamente valioso. E a vida é aquela história, né? Não vou usar a frase que a vida é uma caixinha de surpresas, mas a vida te proporciona experiências. Então, busque efetivamente aproveitar as experiências que você tem. Mais uma vez, faça o melhor que você puder. Busque trabalhar nas suas oportunidades, que a coisa vem, a coisa acontece. Né? Tem atitude, né? Busque sempre ter atitude positiva e encarar os desafios da vida, que a vida é bela. Né? Legal. Embora a gente, às vezes, outro dia estava até conversando a questão de estamos aqui para resolver problemas, estamos aqui para resolver problemas, mas os problemas vão nos levar adiante. É mais ou menos por aí, Milton. Legal. Celso, muito obrigado. Imagina. Pela sua participação, por esse tempo aqui, por esse bate-papo. Espero que você tenha gostado, aproveitado e também aprendido no nosso Caminscast. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Milton, mais uma vez. Pessoal, se cuidem e a gente fala aí em breve. Um abraço a todos e todas aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.